Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui a mais uma aula aqui do curso de Nanocomputação e essa é uma aula que eu acho muito importante, tá? Vão ser uma série de pequenas aulas aqui, mas que são extremamente fundamentais, porque são as aulas que a gente vai ter uma introdução aos conceitos de mecânica quântica, que vão ser muito úteis depois para o entendimento do resto do curso, ok? Bom, então vamos lá. Então a nossa aula de hoje é Introdução à Mecânica Quântica e deixa eu pegar o apontador laser aqui. Bom, vamos em frente aqui. Eu vou começar essa aula de hoje com uma mensagem do Richard Feynman, né? Eu já falei do Richard Feynman em aulas anteriores. É uma mensagem um pouco de brincadeira aqui, tá? Depois eu discuto um pouco da mensagem, vamos colocar aqui. O que ele está querendo dizer é, bom, não leve essa aula muito a sério. Apenas relaxe e desfrute dela. Vou contar para vocês como a natureza se comporta. Se você admitir simplesmente que ela tem esse comportamento, você a considerará encantadora e cativante. Não fique dizendo para si próprio, mas como ela pode ser assim? Porque, neste caso, você entrará em um beco sem saída do qual ninguém escapou ainda. Ninguém sabe como a natureza pode ser assim. Bom, gente, obviamente que essa frase aqui é uma brincadeira, tá? É óbvio que é para vocês levarem a aula a sério, né? O que ele está chamando a atenção aqui é que a gente vai apresentar conceitos novos, né? Conteúdos novos, e o desenvolvimento da quântica veio dessas descobertas novas que fez com que muita gente ficasse meio perdida, né? Mas por que a natureza é assim? A gente não discute por que a natureza é assim. A gente tenta entender por que a natureza é assim. A gente estuda por que a natureza é assim. E depois a gente tira proveito disso para fazer coisas extraordinárias. Certo? Então, obviamente, fica uma brincadeira aqui, tá? É óbvio que nós temos que entender por que ela é assim, tá? Mas não ficar pensando por que ela é assim. Bom, vamos lá. Então, vamos a algumas definições aqui. Primeira definição, mecânica clássica. Mecânica clássica é a mecânica dos objetos macroscópicos, né? São definidas ali pelas leis de Newton, que vocês estudaram muito bem, resumidamente lá no segundo grau, e depois alguns de vocês fizeram aí disciplinas de física newtoniana. Né? Então é a física de partículas, de corpúsculos, é a física corriqueira, intuitiva, aquela física do nosso dia a dia, né? Que a gente entende bem. Bom, também tem a física das ondas, né? Das ondas sonoras, as ondas eletromagnéticas e assim por diante. As ondas, elas têm outras propriedades, né? Elas sofrem difração, interferência. Né? Então a gente sabe que ondas sofrem interferências construtivas, destrutivas, elas difratam, né? Tudo isso também vocês já puderam observar. Bom, já a mecânica quântica é a mecânica dos objetos microscópicos, né? Dos átomos, dos elétrons, das moléculas e assim por diante. Tá? Se comportam em muitas situações como partículas, e em outras como ondas. Né? Por isso que a gente falou aqui da mecânica clássica e da física de ondas. Tá? Isso vai ficar um pouco claro para vocês mais aqui para frente. E aí vem uma pergunta importante. A mecânica quântica é uma teoria abstrata ou aplicada? Tá? Deixa eu voltar aqui. Pensem um pouquinho. Vocês acham que a mecânica quântica, a física quântica é algo muito teórico, que fica nas descobertas acadêmicas, nos laboratórios, nas teorias e nos experimentos que não saem do laboratório? Ou vocês acham que é uma coisa aplicada? Pensem um pouquinho. Bom, não precisa pensar muito para saber que a mecânica quântica é algo extremamente aplicado. Né? Nesses estudos aqui, ó, invenções que só foram possíveis por causa da mecânica quântica. Computador, laser, energia nuclear, imagem de ressonância magnética e assim por diante. Tá? Então, em 2020, ou seja, há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, a Scientific American estimou que 1/3 do PIB dos Estados Unidos era baseado em alguma coisa relacionada à mecânica quântica, à física quântica. Isso é muita coisa, é muito dinheiro. Né? E cada vez mais a gente vem vendo aplicações novas tirando proveito dos fenômenos da quântica.
Ok? Isso que a gente vai ver um pouco aqui ao longo do curso também. Bom, lembra que a gente falou aqui atrás que na mecânica quântica, às vezes, eles se comportam como partículas, às vezes se comportam como ondas? Tem um videozinho, tá aqui o link para vocês podem pegar lá na aula e assistir, que demonstra um pouco disso aqui, tá? Mas antes de eu falar do vídeo, da gente discutir um pouco à frente, eu vou mostrar o vídeo para vocês, tá? Então deixa eu vir aqui no estúdio, passar aqui, pronto, agora a gente está aqui com o vídeo, desculpa que eu esqueci de botar meu celular aqui, bom, acabei de fazer. Bom, vamos lá, mutei o vídeo aqui, e agora eu vou passar lá para o vídeo, espero que vocês ouçam aí, deixa eu aumentar o som, deixa eu mudar para lá agora, então é aqui o vídeo do Dr. Quantum. Vamos lá. Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir em um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas.
Não um modelo de interferência com falhas linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Bom, voltamos aqui para a nossa aula. Vocês viram que aconteceu algo muito estranho para os cientistas, né? E aí eles começaram a tentar entender. Vamos fazer um resumo aqui. Quando eu jogo partículas, né? Então tá aqui, ó. Quando eu jogo partículas, projéteis, eles chegam em pacotes idênticos, né? Cada partícula é uma partícula separada, não apresentam interferência. Então o padrão lá no final, que a gente está chamando de padrão 1, 2, é o padrão 1 da fenda 1 mais o padrão 2 da fenda 2. Tá? O primeiro padrão e o segundo padrão. Quando a gente joga onda, né, as ondas sofrem interferência. Então tem ali interferência construtiva e destrutiva. E aí a gente vê o padrão de interferência. Então a gente tem um padrão de interferência 1, 2, é diferente de simplesmente a gente pensar no padrão 1 mais o padrão 2. Né? Há uma combinação entre eles. Agora, os elétrons também são pacotinhos idênticos. Cada elétron é igual ao outro. E é como se fosse uma pequena partícula. Né? Mas eles apresentam um padrão de interferência como as ondas. Certo? Isso aqui é o que nós chamamos de dualidade onda-partícula. Elétrons, ou estruturas nas escalas pequenininhas, né, micrométricas, nanométricas, eles às vezes se comportam como ondas e outras vezes se comportam como partículas. Então elas têm essa dualidade onda-partícula, né? O que é muito diferente do que nós estamos acostumados com a nossa física corriqueira. Ok? Bom, só para não falar que isso ocorre apenas com os elétrons, recentemente, né, em 1999, agora mais recente para a gente, alguns cientistas fizeram o mesmo experimento usando o buckball. O que é o buckball? Né? O fullereno. O fullereno é uma molécula que parece uma bola, por isso esse nome de buckball, que tem 60 átomos de carbono. Então, bom, tem muito mais do que um elétron aqui. Né? É algo muito maior do que um elétron. Então tem 60 átomos de carbono formando uma bola. Então tem aqui 60 átomos de carbono e vários outros elétrons. Né? E eles fizeram a mesma coisa, jogando um por um, e observaram o mesmo padrão. Tá? Então esse padrão ocorre por causa da escala, né, nanométrica. Tá? Bom, isso aqui é o chamado, veio então depois o Niels Bohr e criou o princípio da complementaridade. Né? O que isso aqui quer dizer? Bom, as características de onda e partículas das nanoestruturas ou das microestruturas, né? Ou subnanoestruturas, vamos dizer assim, um elétron é bem menor do que uma nanoestrutura, né? Eles são complementares e não se manifestam simultaneamente. Ou seja, ou a partícula vai se comportar como onda, ou a partícula vai se comportar como... Ou o elétron, né, a estrutura, vamos chamar o elétron, né? Ou o elétron, a molécula, vai se comportar como onda, ou o elétron, a molécula, vai se comportar como partícula. Foi o que a gente observou naquele filmezinho ali, né? Uma vez ele se comportou como onda, outra vez ele se comportou como partícula. Ele não se comporta como onda e partícula ao mesmo tempo. Tá? Isso é o princípio da complementaridade. Bom, se nós fizermos um experimento no qual fique claramente caracterizada a natureza ondulatória de um objeto quântico, as suas características de partícula não irão se manifestar. E vice-versa.
que foi o que aconteceu quando eu tenho a fenda dupla, né? Ele atuou como uma onda. Agora, no caso da experiência da fenda dupla, assim que... O que foi que mudou, né, da primeira, quando era onda, para quando era partícula? Assim que a gente consegue determinar a trajetória do elétron, que é um conceito típico de partícula, né? Onda a gente não vê a trajetória, né? A partícula sim a gente vê a trajetória, tá? E medir essa trajetória, a partir do momento que se colocou alguma coisa para medir a trajetória da partícula, ou seja, do elétron, o elétron começou a se comportar como partícula e não mais como onda. E aí o padrão de interferência desapareceu completamente. Porque alguém estava medindo uma característica de partícula. Ok? Bom, vamos em frente. Agora o nosso próximo exemplo vai ser o efeito fotoelétrico, que eu vou apresentar no próximo vídeo complementar aqui. Ok? Vamos lá, vamos em frente. Deixa eu vir para cá.